a todos. Com muita alegria que eu vou fazer mais essa palestra para o Grupo Espírita Irmã Sheila. Muita saudade de todos. Então vamos nesse momento fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos até Jesus, pedindo a Ele que nos envolva nosso lar, nossa família, que possamos, no dia a dia, refletir sobre a importância de seguir o seu Evangelho, de praticar em pensamento, palavras e atos, que Jesus possa nos dar essa fortaleza, que assim seja, graças a Deus. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, eu vou falar aqui o primeiro tema, fazer o bem sem ostentação. Então, vou ler um pequeno trecho aqui do Evangelho. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. Então, por que Jesus disse das trombetas? Porque era muito comum naquela época, aqueles fariseus, aqueles sacerdotes, eles davam alguma quantia e então pediu ali para os seus funcionários tocar a trombeta, para dizer o seguinte: olha como ele é generoso, ele doou uma quantia para o templo ou para essa causa, aquela. Então, Jesus vem nos dizer que a necessidade de fazer o bem é uma condição natural do nosso coração. Fazer o bem sem precisar alardear. Então, é muito comum hoje pessoas que às vezes fazem a caridade e colocam lá no Facebook. É lógico que é melhor você fazer uma caridade colocando lá no Facebook do que não fazer caridade nenhuma. Mas o que ele está nos chamando a atenção é que a nossa ação de fazer o bem, ela tem que ser um processo natural, todos os dias, em pensamento, orando por aquelas pessoas que estão em dificuldades, aquelas pessoas que estão doentes, que estão nos presídios, aquelas pessoas que estão abandonadas nas ruas, por aquelas pessoas que estão nos vícios, por o inimigo, né? Jesus ensinou que devemos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, caluniam, porque é uma caridade maravilhosa. A pessoa nem sabe que nós estamos orando por ela. Orar também por aqueles que partiram, que necessitam tanto das nossas preces, porque muitos religiosos, eles acreditam que a pessoa tem um fim determinado depois da morte. Então, ou vai para o céu ou vai para o inferno. E a doutrina espírita nos ensina que não, que todos são convidados à renovação. Então, os equívocos fazem parte desse mundo de provas e expiações. Todos nós erramos. Então, ninguém está condenado ao inferno. O inferno não existe, o inferno é consciencial. Então, orar por essas pessoas que partiram, principalmente aquelas que tiveram uma vida assim, de muitos erros, pessoas que cometeram crimes, é uma caridade para com os criminosos. Então, é muito importante a nossa prece por aqueles que já partiram. Então, veja que podemos fazer uma caridade em pensamento e ninguém fique sabendo.
Então, tudo isso é levado em conta. Então, podemos também fazer a nossa caridade no dia a dia, porque muitas pessoas confundem caridade em dar coisas. E essa caridade, na verdade, ela é muito fácil. Mas fazer o bem no dia a dia é respeitar as pessoas, é respeitar nossos familiares, é saber conversar, é saber reconhecer os nossos erros, é saber dialogar, saber se colocar no lugar do outro, é não julgar as pessoas, ficar apontando o dedo, que nós também cometemos erros. Todos nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, todos nós erramos. Então, tratar bem as pessoas, por exemplo, quem mora em prédio, tratar bem ali o porteiro, as pessoas que trabalham ali, tratar as pessoas bem na via pública, no nosso trabalho. Por exemplo, muitas pessoas no trabalho enfrentam muitos tipos de concorrência, às vezes, né? Um querendo pegar o lugar do outro, então surgem ali aquele que quer puxar o tapete do outro, enfim, são várias atitudes no dia a dia que fazem a diferença. Então, isso é fazer o bem agindo naturalmente. Então, quando nós falamos também daquela caridade material, que possamos ajudar as pessoas, doando alguma quantia, doando uma cesta básica, também é muito importante. Não precisamos fazer alarde, vamos doar com o coração. Então, como aqui nós temos mais temas, então agora o nosso próximo tema aqui é o óbolo da viúva. Então, esse tema está em Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. Então, Jesus estando sentado de frente ao gasofilácio, era um cofrinho que as pessoas colocavam ali as suas doações. Então, considerava de que maneira o povo nele tirava dinheiro e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Então, veio uma pobre viúva, ele colocou ali uma moeda, era a única coisa que ela tinha. Então, tipo assim, uma moeda de R$1, né? E foi lá e colocou, é a única coisa que ela tinha. Então, Jesus disse o seguinte, que essa viúva, ela deu tudo o que ela tinha. E aqueles que tinham colocado, assim, muito dinheiro, aqueles que eram ricos, eles colocaram uma quantia muito pouca, considerando a fortuna que eles tinham. Mas ela deu tudo o que ela tinha. Então, no nosso dia a dia, nós podemos, às vezes, dar muito, mesmo sem ter recursos materiais. Então, é sempre ligado a esse fazer o bem sem ostentação. Então, fazer o nosso melhor, estar sempre disposto a ajudar as pessoas no nosso dia a dia. Então, esse óbolo da viúva fala aqui nesse capítulo, a intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é certo que seja em todos completamente desinteressada. Então, temos que fazer a nossa doação do nosso óbolo da viúva todos os dias, desinteressadamente. Isso é muito importante. E aqui nós temos também um outro capítulo, o capítulo é muito extenso, que é a beneficência. A beneficência, meus amigos, os dará nesse mundo as mais puras e mais doces alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Então, aqui nós vamos ver que a beneficência é essa atitude normal do bom cristão. Porque se nós conhecemos o Evangelho, nós temos obrigação de fazer o bem. Então, Chico Xavier, ele deu vários exemplos dessa beneficência. Ele costumava, por exemplo, frequentar ali os presídios, visitar os presos. E ele fazia isso ali com muito amor, porque ele sentia ali o sofrimento desses irmãos, que muitas pessoas às vezes tratam com muito desprezo. A gente vê o discurso no dia a dia, bandido bom é bandido morto. Só que é um espírito equivocado, está aqui para uma experiência. Então, muitas vezes ele vai despertar e vai cair em si, mesmo que isso seja numa idade mais avançada.
Então alguém perguntou para ele assim, Chico, você deve estar vendo muitos obsessores aqui. E ele respondeu, não, meu filho, os obsessores já fizeram o papel deles. Eu estou vendo muitas mãezinhas desencarnadas cuidando dos seus filhos. Então, veja bem, a beneficência ela está tanto aqui no plano físico, com pessoas como Chico Xavier, que é o exemplo vivo para todos nós, assim como muitos outros, mas Chico Xavier nós conhecemos, é nosso contemporâneo, né? Então, olha quanta coisa nós podemos aprender com ele, esse homem que acordava muito cedo, ia trabalhar e depois ia atender no centro espírita e ficava ali até de madrugada atendendo até a última pessoa e sempre de bom humor, sempre ali atendendo todos com muito amor, com muito carinho. Então, é um exemplo para todos nós. Nós temos que fazer assim no nosso dia a dia, a acordar e já agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, porque a nossa verdadeira vida é no plano espiritual, mas reencarnamos com afetos e desafetos do passado. Por que reencarnamos com os desafetos? Porque é da lei divina que todos possamos ser ali amparados pela lei do amor. Então, reencarnamos com os desafetos para que possamos aprender a amá-los, né? Então, é muito difícil essa prova, porque às vezes a pessoa tem um familiar e o convívio com esse familiar às vezes é muito difícil, porque imagine só um inimigo do passado convivendo no mesmo lar. Nós temos lá no livro do André Luiz um exemplo desse, que é o reencarne de Sigismundo. Então, a vibração que um emite é muito difícil, às vezes, a convivência. Então, eis aí a beneficência, compreender por que eu tenho que conviver com uma pessoa difícil assim. Então, como diz lá no Evangelho, um dos dois errou lá atrás. Não importa quem errou, importa que possamos compreender esse convite à beneficência e fazer o nosso melhor, o melhor ao nosso alcance, que procuremos no dia a dia a amar, respeitar, a compreender e usar ali de gentileza, que gentileza gera gentileza, o respeito é a base da boa convivência. Então, se nós respeitamos o próximo, ele também vai nos respeitar. Não importa se é o familiar, se é uma pessoa na rua, não importa. Então, temos que agir, né? Então, aqui fala também nesse capítulo que a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem elas, as outras não existem. Então, sem a caridade, não há esperança num futuro melhor. Então, a gente vê nesse momento de pandemia quantas ações aí em prol do próximo, pessoas ajudando essas famílias que perderam seus empregos, muitas estão até morando na rua, aumentou muito o número de pessoas morando na rua. O que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? Então, sempre nós podemos fazer alguma coisa. Às vezes com uma ajuda material, se nós não temos nada para dar, vamos vibrar por essas pessoas, vamos fazer com que elas possam, assim, despertar de alguma forma para não entrar na revolta. Também vamos fazer a nossa ação diária, porque às vezes nós não podemos dar nada, mas podemos arrecadar mantimentos com os vizinhos, agasalhos e assim por diante. Então, nós sempre podemos fazer algumas coisas. Então, aqui nós temos também o outro capítulo que nós vamos abordar, que é a piedade. Então, a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Olha que lindo. É a irmã da caridade que nos conduz até Deus. Deixar o vosso coração se enternecer diante das misérias e sofrimentos dos vossos semelhantes. Então, esse sentimento de piedade é um convite a fazer o bem. Porque sem essa piedade, o que aconteceria? Nós não teríamos esse sentimento para com o próximo, para aquele que está em sofrimento. Então, esse sentimento da piedade é que nos convida ali a ajudar o próximo, a estender a nossa mão
ali em seu auxílio. Então, é muito importante esse convite aí que os Espíritos nos ensinam da piedade. Então, a piedade está longe de causar a perturbação e aborrecimento, com os quais se apavora o egoísta. Então, só o egoísta, ele não tem piedade, porque muitos egoístas pensam o seguinte, olha, cada um com seus problemas, a gente vê esse discurso, eu não tenho nada que ver com isso, se meu vizinho está passando fome, se tem gente morando na rua, isso aí é com o governo, eu vou cuidar da minha vida, da minha família. Esse é um sentimento muito egoísta e nós não podemos pensar assim, porque se somos cristãos, nós temos que ter compaixão, piedade para com o próximo. Então, é sempre ali pensar da seguinte forma: e se fosse minha família que estivesse nessa condição? E se fosse eu? Como é que eu gostaria de ser tratado? Então, uma reflexão para todos nós. E aqui nós temos também os órfãos. E aqui tem uma mensagem do Espírito Familiar que diz o seguinte: meus irmãos, amais os órfãos, se soubesse quanto é triste ser abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para nos exortar, servirmos de pais. Então, nós não temos aquela condição de jogar ninguém, porque nós não sabemos o que fizemos no passado, e se essa pessoa é órfã, essa criança é órfã, às vezes já é um adulto, algum motivo tem, que está ali nas provas e expiações que o espírito precisa passar. Mas não cabe a nosso julgamento. Então, imagine uma criança sem pai, sem mãe. Imagine uma criança que ela não tem aquela referência paterna nem materna na sua vida. E isso causa um vazio existencial muito grande, porque muitas vezes ela vai para a escola, ela vê ali os seus amiguinhos, no dia dos pais, dia das mães, e ela vê que todos têm pai e mãe, e ela não tem. Então, isso é muito triste, não ter um abraço, um conforto. Nós sabemos que muitos abrigos, às vezes, não tem muito carinho, não tem amor, às vezes são tratados assim, de forma automática, dá comida, agasalho, a roupa, se está doente, vai para o médico, mas muitas vezes não tem esse consolo, esse carinho, esse entendimento, esse diálogo. Então, nós temos que ter esse olhar diferenciado para os órfãos. Então, nós sabemos que a Casa Centro Espírita de Mancheira já teve um abrigo, eu não sei como é que está a proposta, se vai voltar ou não, mas por muito tempo eu frequentei, eu participei às vezes de alguns atendimentos assim, fraternos, no sentido de auxiliar aqueles jovens, aquelas crianças, e eu pude perceber o sofrimento que eles carregam na alma com a relação ali de estarem numa casa de abrigo. Muitas vezes tem pai, mãe, mas alguns são órfãos, mas a gente vê ali o olhar deles, apesar de serem muito bem tratados lá, mas a gente vê que tem ali um vazio, uma tristeza, que os olhos, eles refletem a alma, né? Os olhos, eles transmitem alguma coisa ali. Então, o sofrimento está ali na alma daquela criança. Às vezes ela não sabe dizer, mas a gente sente. Então, nós temos que fazer o possível, aqueles que podem, né, visitar ou até adotar, fazer o possível para que possam ter ali esse sentimento de piedade e compaixão para esses espíritos que estão numa prova muito difícil, que é justamente reencarnar nessa condição. E nós não temos o direito de julgar ninguém, mesmo porque nós não sabemos na próxima reencarnação ou se já passamos por isso, mas ter sempre esse sentimento de amor ao próximo, porque todos nós fazemos parte de uma grande família espiritual. Então, todos nós estamos aqui para um aperfeiçoamento moral, intelectual e para que possamos ascender na escala evolutiva. Então, por hoje é só. Vamos então vibrando por toda a nossa família, por toda essa casa nossa
do Irmã Sheila, por todos os trabalhadores, por todos os assistidos, por todo o nosso planeta Terra, por todos os doentes do corpo e da alma, por aqueles que ainda fazem a dor, para que despertem, que Jesus tenha compaixão de todos. E vamos então agradecer nessa oportunidade, agradecendo aos mentores do Centro Espírita Irmã Sheila, agradecendo aos nossos mentores, agradecendo a Maria Santíssima, que ela nos envolva no seu manto azulino, agradecendo a Jesus, nosso Mestre querido, e que Ele leve até Deus, nosso Pai, o nosso agradecimento pela bênção da vida, por tudo que somos, por tudo que temos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos, muita paz, que assim seja.